Fontes do Outro Lado apresenta Ordem Paranormal, a Aliança. Dia 30 de setembro de 2022. Irmão, eu gravo-te este vídeo com o intuito de teres um pilar de informação para quando voltares. Não sei quantos textos é que terei que gravar até tu chegares, mas espero que não muitos. Começando. Anotações sobre a missão que irá acontecer amanhã, dia 1 de outubro. Eu vou ser responsável por guiar uma equipa de agentes novatos, apesar desta também ser apenas a minha terceira missão oficial. Os agentes que vão participar desta missão são Alberto Manelli, Ludwig Kruger, Noah Dash, Oliver dos Reis e Elton Silva. Sem contar eu, como é óbvio. Aqui nós temos 3 secções, digamos assim, na nossa equipa. Começando pela linha da frente do combate, ou pelo menos aqueles mais preparados para combate. A força bruta do grupo. Ludwig Kruger parece encaixar-se bem neste papel, tendo em conta o seu histórico como lutador de boxe profissional na Alemanha. Ele sabe bater e apanhar, o que no nosso ramo de trabalho é sempre útil. Noah também encaixa-se bem neste papel. No entanto, como um ex-militar de guerra, ele é muito mais alguém que sabe usar armas de fogo e parece ter um sentido tático mais aguçado também. Por último, mas não menos importante, espero, temos Oliver dos Reis. Eu tenho pouca informação sobre ele, mas ao que parece, ele antes de juntar a nós já tinha alguma experiência com arco e flecha e algumas outras artes marciais. A sua família vem de dinheiro e ao que parece, pô-lo a bom uso. Não é todos os ricos que vemos a fazer isso. Agora nós temos o especialista, o versátil da equipa. Temos apenas Alberto Manelli neste papel. Ele é um médico aparentemente com um ótimo historial de sucesso e, sendo já um bom médico ele, eu devo de ser um bom auxílio caso seja preciso. E por fim temos os ocultistas. Os estudantes do outro lado, digamos assim. Elton Silva veio para cá já tendo experiência neste papel, o que pode ser bom, mas também é bom ter cautela. E por fim, eu. Parece que no fim eu virei aquilo que tanto criticava, não é? Mas eu não vou entrar em detalhes. É curioso, não é? Como a missão passada cá em Portugal tem tão poucos agentes de nacionalidade portuguesa. Mas sendo honesto, tendo em conta que a organização cá em Portugal estava em um declínio tão rápido há poucos anos, é normal a quantidade de apoios que têm vindo. Afinal, nós também somos parte desses apoios, não é? Sobre a missão. A missão parece ser relativamente simples. Ir a um hotel recentemente abandonado. Aparentemente houve avistamentos de cultistas em grande quantidade a entrar lá dentro. Mas no fim, apenas alguns saíram, tendo sido ouvidos diversos gritos de desespero no momento de fuga. O nome do hotel é Meruit Requiem. Acho que não estou a pronunciar bem. Pelo menos espero. É um nome curioso para um hotel de luxo. Este hotel parecia estar até a ir bem, a faturar milhões até. Até um dos seus donos desaparecer misteriosamente. E o outro decidiu acabar com tudo o mais rápido possível, ao que parece. Eu vou tentar investigar um bocadinho mais sobre isto antes da missão amanhã, para poder dar aos meus próximos colegas de trabalho, digamos assim, um relatório mais detalhado. Nós vamos encontrar-nos numa casa protegida da Ordem, lá no Algarve. Não muito longe do local da missão, por acaso. E amanhã farei mais uma parte deste relatório de missão. Provavelmente após conhecer a equipa e no fim de como é que tudo correu. Bem,
Após uma reunião breve com os constituintes desta equipa, eu cheguei à conclusão que isto pode ser um pouco mais inesperado do que eu achava. Sobre os nossos membros, nós temos, como já disse anteriormente, o Alberto Manelli, um médico aparentemente com treino de tiro, mas que, de acordo com os próprios colegas, não acertou um único tiro na sua primeira missão. Mas por um lado, talvez seja melhor assim. Pode incentivá-lo a preocupar-se mais em manter a distância do combate e manter-se focado em apenas auxiliar os colegas. Caso haja algum ferimento, ele estar mais focado em como curar o ferimento do que focar-se em atirar para depois cuidar. Depois nós temos o Kruger, alguém que parece ter pouquíssima paciência, mas ao mesmo tempo o coração parece estar no lugar certo. Com o tempo pode vir a tornar-se um agente muito habilidoso. Noah e Elton Silva relembram um mundo do outro. Pessoas mais centradas e que parecem bastante focadas em trabalhar bem com a equipe. Mas o Noah é mais frio, enquanto o HS é alguém mais expansivo. Por último, Oliver dos Reis. Ele parece ser o líder, entre aspas, da equipa quando não há ninguém mais experiente ou com o cargo elevado por perto. Pelo menos tenta agir como tal. O que chama a atenção nele é a sua grande confiança. Confiança, talvez demais para um homem que lida com o que lidamos com tanta frequência. Sem ser sobre os membros, eu descobri que os donos do hotel, Giovanni Bocelli e Simon Monzi, eram pessoas com muitos contactos e com uma certa influência. No entanto, a forma à qual conseguiram tirar o dinheiro para construir aquele hotel de luxo de forma tão rápida e eficaz foi suspeita, para dizer o mínimo. E mais estranho ainda é Giovanni decidir acabar com o seu hotel de milhões assim que Simon desaparece, sem nem tentar dar a volta por cima à situação. Após uma breve conversa com a equipa, chegámos à conclusão que é melhor ir para o hotel assim que ficar noite cerrada, para que haja menos possibilidades de nos verem a ir até lá. Por mais que normalmente intervir logo, assim que existem relações suspeitas com o outro lado, ou preocupantes, nós temos motivos para acreditar que é melhor não chamar tanta atenção da polícia ou de qualquer outro interveniente e ainda à noite tem mais chance de dar certo. Até porque, desde os relatos há uns dias atrás e da polícia ter visto do lado de fora, nada diferente aconteceu. Então nós vamos jogar pelo seguro. Mais sobre a missão no fim da verificação do Hotel hoje. Até logo. Bem, ao que parece, vai ter que haver mais do que uma noite lá dentro. Aquele maldito hotel. Hoje nós estivemos lá desde que o sol se pôs até ao nascer do sol. E nesse todo já vimos bastante coisa, mas não o suficiente. Assim que nós chegámos à área do local, aos arredores do hotel, nós começámos a investigar, ver se algumas pistas. E o estranho era que não estava assim tão mal cuidado. Está bem que também fechou há pouco tempo, não é? Fechou há uns meses e o incidente foi tipo há 3 ou 4 dias, mas parecia realmente cuidado o local, o que cria um desconforto geral. Faz uma pessoa ficar apreensiva. Conforme nós fomos investigando, nós descobrimos um código tipo um código de segurança lateral para uma entrada só de funcionários. E após alguma investigação e com alguns métodos não tão legais assim, nós conseguimos desbloquear aquela porta e entrar. Resumindo, é isso. Conforme nós fomos entrando, os arrepios começaram. A temperatura, que já não estava propriamente calor na rua, mas lá dentro estava mais frio,
e a névoa começou a ficar visível. Assim que eu vi névoa, eu chamei logo a atenção do resto da equipa e disse para estarem atentos. Eles pareceram-me ouvir. Eles realmente pareceram uma equipa bastante centrada, por incrível que pareça. Começaram a perguntar que tipo de formação é que deveriam ter, se a formação que eles escolheram estava certa, e nós decidimos avançar assim. Conforme nós fomos entrando, nós decidimos ser bastante meticulosos, a ver cada divisão dos funcionários e praticamente ver quarto a quarto. E foi nessa busca de quarto a quarto que nós descobrimos que eles têm quartos só para os funcionários. E ainda são alguns. Nessa busca por alguma informação nos quartos dos funcionários, nós descobrimos que uma funcionária chamada Inês deixou um diário lá, com algumas informações relativamente comprometedoras. Por exemplo, informações sobre experiências no hotel. Que tipo de experiências já não falava tanto, mas com um pouco mais de informações devemos obter mais. Desculpa, eu estou com a cabeça a mil ainda. Eu já vi o paranormal umas quantas vezes, mas ainda me custa habituar. Pouco depois de nós termos visto o diário dela, nós encontramos também alguns mantos lá. Não no quarto dela especificamente, mas nos quartos dos funcionários. Mantos esses que tinham colares em conjunto. E esses colares tinham os 5 elementos do outro lado. Aquilo faz lembrar um losango, com um símbolo em cada ponta e um no centro. Esses mantos tinham alguns o elemento de conhecimento a brilhar, aquela luz dourada quase que cega uma pessoa, dependendo da intensidade, e o outro era aquele rosto de energia. Haviam bastantes desses, bastantes mesmo. O que é estranho, trabalhar em conjunto assim, mas como não temos certeza do que é que se passa, não quero tirar já conclusões. Conforme nós fomos chegando ao hall de entrada, nós começámos a ouvir barulhos. Aquele quase rosnar de, daqueles malditos zumbis de sangue. E parece que o tio tinha razão. Tudo realmente começa pelo sangue. Eles eram 5 figuras humanoides completamente avermelhadas, com os músculos completamente notáveis, sem olhos, apenas a completa escuridão. Garras e dentes tão afiados que parece que se te tocarem, tu vais ser dividido em dois, pelo menos. Mas bem, correu tudo bem. Nós enfrentámos-os com uma equipa, usando estratégias, usando combate, ah, tendo em conta que eu já os conhecia e eles também tinham já enfrentado uma criatura dessas. Após algum tempo de luta, nós vencemos. Houve alguns ferimentos, mas nada demasiado grave. Alberto Manelli foi rápido a salvar qualquer ferimento e prevenir qualquer tipo de infecção. Depois deste confronto, nós tivemos que continuar a investigação. Afinal, há muito para fazer. O hotel não é propriamente pequeno. Eu decidi fazer um ritual. Algo simples, atenção. O ritual chama-se Terceiro Olho. E nada mais é do que uma forma de ver o outro lado. De que forma é que ele está a afetar a realidade. Eu acho que tu chegaste a estudar sobre isso também. Lembras-te? Mas bem, eu usei o ritual para ficar mais atento e o Alberto agarrou nos computadores que têm. Parece ser da. Tipo, da entrada, o local de entrada, quando tu entras no hall, tu. De reception.
A recepção, meu Deus, que triste isto foi. Mas, bem, nós chegámos, ele entrou nos computadores após alguns minutos, enquanto a equipa foi continuando a ver o AL. Aquilo tem vários, acho que aquilo tem 6 andares para cima e tem um para baixo. Nós, após alguma conversa, decidimos que era melhor subir. Isto porque o Alberto, quando conseguiu entrar dentro dos computadores, ele descobriu que os donos do hotel têm sempre, ou tinham no caso, sempre quartos reservados com o seu nome, lá em cima, no último andar. E aparentemente não são os únicos. Há um terceiro elemento aqui que tem sempre um quarto também registado. A única coisa que aparece sobre esse quarto é nome associado M.E. O que é que quer que isso signifique? Conforme obtemos essas informações, então nós fomos para o sexto andar. E obviamente fomos pelas escadas. Claramente um hotel destes tinha um elevador, mas quem é que é burro o suficiente para usar um elevador num prédio destes possuído pelo paranormal? Não foi fácil subir. O ambiente estava cheio de névoa, cada vez mais era mais densa. Nós tínhamos de ter muito cuidado, porque senão deixávamos de nos ver uns aos outros. Mas no fim, nós chegámos lá acima, com muito e muito frio. Chegando lá acima, nós tivemos 3 quartos. 2 de um lado e um do outro. Apenas isso, num andar inteiro. Foi muito estranho. Nós então decidimos seguir por um quarto. Um qualquer, um aleatório na realidade. Na realidade, não foi bem aleatório. Devido ao meu terceiro olho, o ritual paranormal de conhecimento, nós conseguíamos ver qual deles tinha mais paranormal e nós começámos pelo que tinha menos. Sempre atentos, como é óbvio. Conforme nós entramos, era um quarto completamente normal. Não tinha lá absolutamente nada. O que era muito estranho. Tipo, nada de suspeito no caso. Tinha o quarto, um quarto grande, vá, com claramente luxo. A cama era uma cama grande, tipo king size, mas nada fora dos parâmetros. Aquilo. E nem sequer tinha qualquer informação sobre o dono parece que quem estava naquele quarto teve bastante cuidado em deixar tudo embora quando. Deixar tudo embora, não, levar tudo consigo quando foi para ir. E depois fomos ver o outro quarto. O outro quarto já não foi tão simples. Não tinha lá qualquer tipo de criatura, mas havia mais névoa. E eu depois percebi porquê. Tinha lá um manto, também com um colar de energia. E tinha lá um colete meio estranho, ele parecia cheio de cabos que emitia uma aura forte. Será que aquele era um dos experimentos? Foi o primeiro intuito, mas depois aquilo pareceu demasiado funcional para ser apenas uma experiência, digamos assim. E coletes paranormais não são propriamente incomuns no mercado do outro lado. Então assumimos que não fosse isso. Quando nós fomos para o último quarto, o do M.E, nós ouvimos um barulhão e muita gente a entrar. Aparentemente alguém deve. Aparentemente não. Um grupo de cultistas que nem o grupo que foi o motivo de nós termos sido chamados àquele local entrou lá e parecia estar focado. Eles começaram a subir sem mais nem menos, alguns desceram e espalharam-se por tudo que era sítio. Nós tivemos que correr mesmo, para não ser apanhados. Escondemos em diferentes quartos, não neste andar, mas no quinto. E esperámos. E esperámos bastante. Nós ouvimos portas a abrir, portas a fechar, mobília a ser movida.
E no fim, eles foram embora. E quando nós chegámos lá acima de novo, após umas boas horas de completo silêncio e tensão enorme, afinal, nós não tínhamos qualquer chance de nos tivessem encontrado. Nós fomos diretamente ao quarto do ME, que agora estava de porta completamente aberta. Assim que nós entramos, um símbolo enorme paranormal estava na parede e no chão. Mas não tinha quase qualquer pista lá. Tinha algumas garrafas, tinha lá algumas partes mecânicas, tipo algo para fazer drones, eu suponho, mas nada que comprometesse a alegação da paranormal, propriamente dito. Então, foi isso. Esta foi a nossa primeira noite. E quando nós quisemos continuar a explorar, agora mais para baixo, o sol começou a chegar, então nós temos que ir. Eu peço desculpa estas pausas longas, mas é que o paranormal afeta-te. Tu melhor do que ninguém deves saber isso, não é, irmão? Mas pronto. Amanhã nós. Quer dizer, tecnicamente ainda é hoje, não é? São agora 8 da manhã quando eu estou a gravar isto. Então, pronto. Mas ainda hoje nós vamos lá e devemos de sair dia 2 com a busca toda feita. Pelo menos assim espero. Foda-se. Não é possível. É a minha primeira missão como líder e eu falhei. Foda-se. Porquê é que não estás aqui? Porquê? Dia 2 de setembro. Não, 2 de outubro. 2022. Nós fomos todos até o hotel. Ainda não era 10 de noite e nós já estávamos todos lá dentro. E nós tínhamos um objetivo. Nós fomos lá abaixo. Afinal, se. Se os cultistas foram lá, devia ter alguma coisa, não é mesmo? E nós encontramos lá algo. Sem dúvida que encontramos. Descendo, nós descobrimos que aquilo era uma zona de tipo cafetaria, bar e restaurante. E após investigar um bocado as diferentes zonas, descobrimos que o bar tinha não só álcool, como é óbvio, e outras bebidas, mas tinha também aquilo que eu suponho que seja lodo. Não apenas lodo normal, mas o lodo componente do elemento de morte. O que como podes imaginar, fez-me logo perceber que provavelmente não levaram tudo. Ou pelo menos que se levaram praticamente tudo, isto era insignificante o suficiente para deixarem cá. Nós continuámos a procura, sendo que o Oliver estava a tentar ser bastante proativo, a tentar puxar a moral do pessoal, a dizer que ia ser tudo, no fim, ia ser tudo tranquilo,
E que era uma pena nós não podermos enfrentar os malditos cultistas que se envolvem com o outro lado desta forma para poder-lhes dar uma lição. O Alberto Manelli cagou e andou para aquilo que o Oliver estava a dizer. Estava mais preocupado em pesquisar e ver se encontrava alguma coisa que pudesse chamar a atenção. O HES, apelido dado por eles, o Elton Silva, dava-se muito bem com. Ou dava-se muito bem com o Oliver. Um, e eles pareciam fazer uma boa dupla. Então ele entrou na brincadeira, mas sempre com um tom mais sério. O Noah e o Kruger simplesmente estavam a ajudar o Alberto. E eles foram bastante úteis. No fim, foram esses três que encontraram uma passagem secreta por trás do frigorífico. Conforme nós passámos pelo frigorífico, nós descemos umas escadas. Escadas essas que eram bastante longas até. E chegando lá abaixo, nós descobrimos sobre o que eram as experiências. Havia uma secretária. Essa secretária estava completamente cheia de sangue. Não tinha quase nada sem ser um computador partido. Neste caso, a tela do computador. Não havia qualquer tipo de hard drive lá. Tinha 2 armários nessa sala também, mas os armários também estavam vazios. E a única coisa que se percebia é que haviam 4 celas lá. 2 delas estavam abertas, com apenas 2 corpos lá dentro. Uma delas estava fechada, que nós com cautela abrimos e não tinha nada. Mas no fim, havia uma última cela. Nós preparámos-nos. Fizemos uma formação com o Kruger à frente, com as suas armas, o seu machado, para poder combater corpo a corpo. O Noah atrás, com o seu fuzil preparado. Eu e o HS com os nossos componentes para fora, para poder fazer algum ritual, caso fosse mesmo necessário. E o Oliver com a katana, ao invés do arco e flecha, retirado para poder dar suporte ao Kruger. Nós não conseguimos ver o que estava lá dentro, mas os gritos incessantes do que quer que fosse eram ensurdecedores. Quando nós abrimos a porta, ativando um painel de controle que estava ao lado dela, a sala toda brilha intensamente. E este ser humano que já não era um ser humano, esta criatura rosa que tu conseguias ver todo o seu interior, com que tudo à volta fosse transparente, com uma aura intensa à sua volta. Ela quase que pula praticamente, ela voa na realidade para cima do Kruger. Antes que o Kruger conseguisse reagir, o Oliver empurra-o e tenta atacar a criatura. Mas ela rapidamente segurou-o pelo pescoço e manda-o contra a parede. Tiros começam a ser disparados. Eu, inclusive, decidi de sacar também de uma pistola e disparar. Achei que para o tipo de criatura que era, o meu conhecimento não era o suficiente. O HS rapidamente também usa um ritual para melhorar o nosso equipamento. Mas quando nós começámos a achar que a situação estava controlada, uma outra criatura, mais franzina, mais pequena, mas ainda perigosa, também sai de lá de dentro, começando a atacar o Kruger.
Nós fizemos o que nós podíamos. Nós demos o nosso melhor. Mas no fim, o Kruger cai e o Alberto larga tudo para ir salvar o Kruger o mais rápido possível. O Oliver dos Reis dá uma luta à criatura, que nós agora já descobrimos que era um dos chefes. Mas no fim, a criatura queima-o por dentro. Eu pela primeira vez vi a morte de um colega. Foi logo a primeira vez que eu lidero uma missão. O Oliver morre queimado. E eu até agora estou a ouvir os gritos de sofrimento dele na minha cabeça. O Kruger levanta-se, graças ao Alberto, e destrói a criatura na base da fúria que estava. E mata a criatura menor. Nós estávamos ainda a enfrentar aquela criatura que matou o Oliver, mas ela quase parecia teleportar de um lado para o outro. Eu próprio estou com algumas queimaduras, mas nada tão grave. O Noah fez um ótimo trabalho. Se não fosse ele, provavelmente eu e o HS também estaríamos mortos. Mas no fim, quando o HS cai e o Alberto tenta salvar mais uma vez um companheiro e consegue. Aquele homem foi genial. A criatura simplesmente começa a emitir uma luz muito intensa, mais ainda do que já estava. E por algum motivo, nós todos só começamos a ter o pressentimento de que ela vai explodir. Eu grito: bomba! Fujam! Mas quando nós começámos a correr, a criatura parece que intencionalmente teletransportou-se para trás do Alberto. Talvez por ele ter conseguido impedir 2 mortes. E puxa-o para uma das celas. E a criatura rebenta. Matando assim o Alberto também. E este é o relatório da missão. O meu primeiro fracasso. O meu primeiro grande fracasso. Onde não consegui obter informação nenhuma positiva. E perdi 2 colegas. Término de gravação.